normalmente, qual que era o diferencial, né? Por que que um paciente me pagava particular para fazer exame de ultrassom nas minhas clínicas? Normalmente, você sabe, o paciente, né, o médico pede exame de ultrassom, ele vai ter que marcar em alguma clínica, né, de medicina diagnóstica, ele vai fazer poucos exames, porque o médico, por exemplo, o ginecologista vai pedir pontual, né, exame de mama, ultrassom, não faz, né, uma bateria completa de exames. Se tem muitos exames, ele vai marcar numa clínica de medicina diagnóstica, não consegue fazer todos os exames no mesmo dia, às vezes o profissional que está lá não faz todo tipo de exame. Então, qual que era o meu diferencial? O paciente vinha para a sala comigo de ultrassom, eu ficava de 40 minutos a 1 hora com o mesmo paciente fazendo todos os exames. Então, a gente fazia Doppler de carótidas, todos os exames de pescoço, tireoide, Doppler de artérias renais, fazia, né, toda a bateria aqui de abdômen, Doppler de membros inferiores. E aí o paciente tinha uma experiência que ele não teve em lugar nenhum, ele nunca ficou 1 hora com um médico ultrassonografista fazendo exame literalmente da cabeça aos pés, explicando os exames, mostrando para o paciente, falando sobre relação, né, então, por exemplo, eu vi um paciente com esteatose hepática, eu explicava o que era esteatose hepática, perguntava sobre os hábitos de vida dele, já fazia meio que uma consulta e todos os exames. Então isso é uma coisa, ó, que agora que está surgindo muita gente fazendo ultrassom, que é um método, né, que eu falei: "Gente, você pode se diferenciar, você não precisa ser um médico só que faz o exame nem olha para a cara do paciente. Você pode trazer isso para o contexto de uma clínica particular, que você ofereça um serviço diferenciado, que você faça um exame completo, que você faça anamnese, que você converse com o paciente". Então tem muito campo ainda aí nessa área de imagem. Isso é interessante de falar, porque quando você pensa na pessoa que é o radiologista ou ultrassonografista, é um perfil que muitas vezes você diz, então não vai conversar com o paciente, vai ver Exatamente. só a imagem, né? E realmente, até com a experiência, você indo no serviço de ultrassom, no ultrassonografia, você vê que muitas vezes o profissional só faz ali, nem fala com o paciente. Eu acho que ter essa conversa é importante mesmo, e às vezes você consegue pegar alguma coisa ali que provavelmente passaria despercebido por outro profissional, né? Às vezes o paciente nem sabe que o ultrassonografista é médico, né, tinha muito isso quando eu atuava no SUS, que era exame muito rápido, às vezes os pacientes saíam e perguntavam: "Mas você é médica?", porque realmente, né, não nesse contexto de SUS, realmente, você vê, eu fazia um exame em 3 minutos, você não consegue conversar com o paciente, você não consegue dar uma atenção, é um exame muito rápido. Mas eu acho que é uma área que vai crescer muito aqui daqui para frente, sim, ultrassonografia, e se você tiver esse foco realmente de conseguir o máximo possível estar com o paciente, o mesmo paciente, fazer todos os exames, conversar com ele, você vai conseguir se diferenciar bastante nessa área. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, o ultrassom é feito por um tecnólogo e aí o médico lauda as imagens à distância. Uhum. Mas hoje em dia, né, com inteligência artificial, tudo também, quanto mais humano você for como médico, mais você vai se diferenciar. E aqui no Brasil, como na Europa, é o médico que é o ultrassonografista que faz o exame, que lauda, então pense em ser o mais humano possível. Isso é um ponto importante. A gente até conversou no último episódio aqui do podcast com o Dr. Tiago Binhoto, e ele falou justamente sobre essas partes de essa área de inovação na medicina, essa questão, daquilo tudo que vai ser automatizado, né. E até uma coisa que eu queria lhe perguntar dessa parte de imagem, o que que você acha aí que a inteligência artificial pode mudar? Esses dias eu vi uma foto, um meme, né, de uma imagem que pediu para a inteligência artificial falar o que estava acontecendo, né. E era a imagem de uma médica colocando um catéter duplo J num paciente, né, de Uhum. sexo masculino, e a inteligência artificial achou que estava fazendo algum exame de nariz, tal, não sei o quê, então ela não entendeu qual era a imagem. Não tem como fugir da inteligência artificial, acho que, né, que ainda mais na parte de radiologia, sim, vai automatizar mais os processos, vai ser mais rápido, mas não tem como substituir o olhar clínico médico nunca. Então, assim, não vão perder espaço. Com certeza. E para a gente entender essa parte do que você faz hoje, você me contou toda essa história, né, e depois começou a procurar outros profissionais, e como é que foi esse processo? Como é que você trabalha hoje? Exatamente. Então, como eu falei, o primeiro choque, né, quando eu abri minha primeira clínica foi isso, como que faz para ter pacientes? Então, por exemplo, né, eu estava até te perguntando o que que você pensa de fazer de especialidade, qual que é o caminho que você pensa seguir, porque hoje o médico, ele vai se especializar,
Ele vai estudar bastante, mas o que ele quer de fato, né, um dia, né, eu acho que a maioria das profissões é ter o próprio consultório, é conseguir captar os próprios pacientes, ter paciente particular. E é claro para todo mundo qual é esse caminho, o que que o médico tem que de fato fazer para hoje se diferenciar nas redes sociais, se diferenciar num tráfego pago, que é cada vez mais caro o custo que você paga por lead, por aquisição de paciente. Então, assim, quando eu abri minha primeira clínica, isso não era claro para mim, tudo que eu tinha que fazer. Então, abri minha clínica, eu preciso ter um site para estar no Google, eu preciso fazer o Google meu negócio, quanto que eu tenho que investir de tráfego? Qual que é o sistema que eu tenho que ter na minha clínica? Eu tenho que ter um CRM para, né, gerar esses leads? Então tem muita coisa envolvida, assim, que o médico desconhece, né? Não tem muitos lugares que ensinam isso, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na nossa residência, na pós-graduação. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar desse tipo de conteúdo educacional, de como de fato você atuar na sua carreira como médico.